Bom dia, pessoal. Meu nome é Isabela Barcelos. Eu sou pediatra, neuropediatra, neurogeneticista. Eu sou brasileira, né? E ano passado, em julho de 2018, eu comecei um pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. Eu fui selecionada para um programa da Sociedade Norte-Americana de Medicina Mitocondrial, né, que estuda as doenças mitocondriais. E durante um ano eu passei nos diferentes centros aqui nos Estados Unidos que se dedicam a estudar exclusivamente as doenças mitocondriais. E aí durante esse ano, né, eu recebi um convite para ficar em um dos hospitais, onde agora eu estou fazendo um outro pós-doutorado nessa parte genética das doenças mitocondriais. Eu gostaria de começar agradecendo a equipe, né, organizadora do evento, em especial o Mário, pelo convite, né, e pela honra de poder participar de um evento desses. E eu espero poder ajudar um pouquinho aí no entendimento principalmente dessa parte terapêutica, né, quais são as propostas terapêuticas para a LEP. Então, eu queria, né, conversar um pouquinho e a gente iniciar dessa parte mais básica, né? Estima-se que 1 em 30 mil, alguns artigos falam 1 em 50 mil pessoas tenham, né, como a gente chama aqui, o LIHON, a doença de Leber, né, neuropatia óptica hereditária. Ela é 4 vezes mais frequente em indivíduos do sexo masculino do que indivíduos do sexo feminino, e os fatores que justificam isso não são ainda muito bem conhecidos, né? Existe uma teoria de que possa estar relacionada a hormônios sexuais, como o estrogênio, que seria protetor para as mitocôndrias, mas isso não é uma informação totalmente aceita ainda pela comunidade científica. E ela é a principal doença, né, primariamente das mitocôndrias, é a mais frequente, né? E acontece geralmente em indivíduos jovens que estão ali na 2ª, 3ª década de vida, né? Ali depois, entre o que seria mais ou menos ali na adolescência até antes dos 30 anos. E 95% dos pacientes, ou seja, de cada 100 pacientes, 95 deles desenvolvem os sintomas antes de 50 anos de vida. Então, são pacientes adultos jovens. Vou ficar olhando às vezes aqui pro computador, porque eu fiz um esqueminha, como eu não tô com slides, só para eu não me perder na apresentação com vocês. Bom, quando a gente vai falar de doença mitocondrial, a primeira coisa que a gente precisa começar falando é o que é mitocôndria, né? Então, vamos supor que eu vou tirar um pedacinho aqui e fazer uma biópsia da minha pele, que é o lugar mais fácil de fazer a biópsia, né? Então, vou tirar um pedacinho, vou pegar essas células, esse tecido, esse pedacinho, vou colocar num microscópio para eu poder olhar lá o que tem nessa célula no microscópio. Quando a gente olha no microscópio, a gente vai ver algo parecido com isso. Então, a célula, ela tem um núcleo aqui. Dentro do núcleo, que é bem redondinho, dentro do núcleo a gente tem o DNA, que aqui tá representado em pretinho, né? Metade dele veio da mãe, a outra metade veio do nosso pai. A gente tem um tanto de outras organelas, né? Na célula, como vocês veem aqui, a gente tem muitos nomes difíceis. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, são muito diferentes. Cada um desses aqui representa uma organela diferente. A gente não precisa ficar se atentando muito a elas. A mais importante pra gente é a mitocôndria, né? Ela tem esse formatinho assim, que às vezes lembra um feijãozinho, né? Ela é dividida, a gente tem um compartimento que fica do lado de fora e um compartimento que fica mais, quer dizer, tem um compartimento mais externo e um compartimento interno. Existe uma membrana separando, né, o laranjado do amarelo. E a mitocôndria, ela é a única dessas organelas todas aqui que a gente vê que tem o seu próprio DNA. A gente, então, tem um DNA que existe dentro do núcleo da célula e a gente tem um DNA que existe dentro da mitocôndria. Como vocês veem aqui, o DNA do núcleo, ele tá organizado dessa forma, né? Em forma disso, esse X, né, que a gente tenta representar assim, chama cromossomo, ele fica organizado dessa forma. O DNA de forma esquemática, didática, para a gente entender. Já o DNA da mitocôndria, ele é um DNA circular. Ele é um DNA bem mais simplificado do que esse DNA aqui.
apesar disso, a gente entende ainda muito pouco esse DNA da mitocôndria. E talvez por isso que a gente ainda não tenha conseguido avançar tanto no estudo das mitocôndrias, né? Então, cada uma dessas organelas é responsável por uma função dentro da célula, né? Tem uma que é responsável por produzir proteína, tem uma que é responsável por cuidar, digerir as coisas que precisam ser degradadas dentro da célula, cuidar dos vírus, das bactérias, das infecções, enfim. E a mitocôndria? Para que serve a mitocôndria? Vamos lá. A gente vai comparar a mitocôndria a uma usina que produz energia, como se fosse uma usina hidroelétrica, e dentro dessa usina a gente tem várias máquinas. Cada máquina, ela vai fazer uma coisa diferente. Dentro da mitocôndria, nós temos 5 máquinas, eles são chamados de complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e complexo 5. Essa máquina, né, é uma grande máquina que tem várias máquinas pequenas acopladas e elas funcionam todas interligadas, né? E cada uma dessas máquinas individuais, ela é constituída por várias pecinhas que vão se juntando e se articulam para poder gerar a função de cada um desses complexos, né? Que a gente chama essas máquinas de complexos. Todos os alimentos que a gente come, a energia, né, que são fontes de energia, né, comida normal que a gente come todo dia, mais o oxigênio, eles vão passando por essas moléculas, por essas máquinas, para no final produzir energia pra gente. Aqui a gente tem a pecinha da energia. Para que serve essa energia? Essa energia, que a gente chama de ATP, né? Essa moedinha de energia, ela vai para todas as células, por exemplo, para o músculo, para fazer o músculo da gente contrair e eu poder andar, eu poder falar, né? Eu poder me mexer. Vai para o coração, para fazer o coração bater, né? Vai para o rim, para fazer o rim filtrar o nosso sangue. Então, vai para todos os órgãos do nosso corpo e a gente tá vivo por causa essa moedinha de energia. Que o corpo da gente usa essa energia, né, para manter todas as funções que a gente precisa para poder viver, certo? Então, essa é a mitocôndria, né? A gente tem o desenho bonitinho aqui dela. Aqui a gente tá vendo ela por dentro, ela funciona como se fosse uma usina produtora de energia e tudo vai acontecendo, né, um atrás do outro, num processo que é totalmente interligado, né? E o DNA da mitocôndria, igual nós falamos, é um DNA circular, diferente do DNA do núcleo, certo? O que acontece? Hoje em dia a gente tem muitas pesquisas sobre a mitocôndria, tem muitos artigos, a gente estuda a mitocôndria nos animais, né? A gente estuda naqueles animais mais simples, tipo bactéria, estuda a mitocôndria em animais mais complexos, como por exemplo, uma que parece uma larvinha, né? A gente estuda em peixe e a gente estuda em humanos, né? A gente tira um pedacinho do tecido, seja da pele, seja do músculo, e a gente estuda. E a grande questão hoje é que a gente ainda, apesar de tanta tecnologia, tem muitas coisas que a gente não entende sobre o funcionamento da mitocôndria, né? E talvez por isso que a gente ainda tenha tanta dificuldade, né, de tratar as doenças, porque se a gente não entende o que tá com defeito, como é que é esse processo, a gente não sabe como intervir. E falando um pouquinho desse DNA, né, que igual eu falei, é um DNA circular, ao longo desse DNA circular da mitocôndria, cada pedacinho que tá separado pelos cisquinhos roxos, nós temos genes diferentes, né? E aqui eu tenho o principal ND4, ND1, cada gene tem um nome, né? Igual a gente tem nome, os genes também tem nome pra gente saber de quem que a gente tá falando, né? Então, esse DNA é um DNA circular, né? Ele é redondinho e ele tá cheio de genes. Os genes vão se juntando para formar esse DNA, tá? E o que a mitocôndria, igual eu falei, ela tem coisas que são muito particulares. Uma dessas coisas é o DNA ser redondinho, diferente do núcleo. Outra coisa, na célula, né? A gente vai lembrar aqui da nossa célula de novo. Nós temos várias mitocôndrias. Vocês estão vendo? Eu tenho uma, duas aqui, 3 aqui, né? Essa daqui caiu o DNA, mas ele existe.
Nem o DNA de todas as mitocôndrias é igual. Dentro da mitocôndria, então eu vou pegar essa mitocôndria aqui, por exemplo. Essa mitocôndria aqui, ela tem um DNA normal, Aí eu pego essa outra mitocôndria daqui, ó, e ela tem um DNA mutado, com uma mutação. Então, às vezes, com frequência, dentro da mesma célula, eu tenho algumas mitocôndrias que são normais, não tem mutação, e eu tenho algumas mitocôndrias que são mutadas. Isso, em partes, explica por que às vezes, dentro de uma mesma família, né, eu tenho pessoas que têm uma apresentação clínica mais grave e outras pessoas que têm uma apresentação bem mais leve e que, às vezes, não desenvolve a doença. Porque depende dessa proporção. Ah, eu tenho 70% do meu DNA é mutado. Não. Nesse outro indivíduo é 20%, 10%, entendeu? Então, existe uma tendência, né, da gente achar que aquela pessoa que tem mais mitocôndrias com mutação dentro da célula vai ter mais doença do que aquela pessoa que tem menos. Mas também existe exceção para isso, né? E isso também justifica a diferença, às vezes, dentro do tecido. Por que uma pessoa, ela tem mutação nas mitocôndrias, duas pessoas, elas têm 2 irmãos, por exemplo, eles têm a mesma mutação na mitocôndria, e um desenvolve sintomas muito nos músculos e o outro desenvolve mais sintomas no cérebro. Porque, às vezes, no cérebro, se eu tenho mais mitocôndrias afetadas, eu vou ter provavelmente mais doença ali. Já no outro indivíduo, se a maioria das mitocôndrias afetadas estão no músculo, né, ele vai ter sintomas no músculo. Eu sei que isso é um pouquinho complicado, mas eu espero que tenha ficado mais ou menos fácil, assim, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quais são as principais mutações, né, relacionadas ao LIHOM na mitocôndria, né? Quais são os principais genes que estão acometidos? Então, a gente tem 3 genes que são os principais. Um deles é o ND4, o outro o ND6 e o outro o ND1 que tá aqui. Isso. ND4, ND6 e ND1, tá? Não existe ainda de uma forma muito clara, o ND1 sempre vai ter uma apresentação mais grave. Não, a gente sabe que tem uma certa correlação, mas isso ainda não é uma certeza. Parece que, vamos dizer, poderia ser classificado como tendência, né? De cada 100 pacientes, cerca de 60 tem outros casos na família, então tem outros homens, né, outros tios, irmãos afetados, e 40 de cada 100, né, ou seja, 40% não tem nenhum outro caso na família. Aquele paciente é o primeiro caso da família e ninguém mais tem a mutação, né? Outra coisa muito interessante das mitocôndrias, né, além dela já ser uma organela que tem seu próprio DNA, do DNA ser circular, de nem todas as mitocôndrias dentro da mesma célula serem iguais, a gente ainda tem mais uma coisinha interessante. Quando a gente vai formar o embrião, né, quando nós fomos formados, foi juntado um espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, juntou, cada um tem metade do DNA do núcleo, não é o DNA da mitocôndria, juntou e forma uma célula que depois vai dar origem, né, a gente. Vai dar origem lá ao bebezinho e vai crescer. O que acontece? Essa célula que vai se formar, ela vai ter metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe e o resto da célula, né? Metade aqui do pai, metade da mãe e o resto da célula vem de onde, né? Então, assim, as mitocôndrias, elas são 99% das mitocôndrias vêm da mãe, né? Na hora que o espermatozoide vai juntar com o óvulo, ele coloca só o DNA dentro do óvulo, o resto tudo fica para fora. Então, 99% das nossas mitocôndrias, ou seja, de cada 100, 99 vieram da nossa mãe. Por isso, né, que é um consenso a gente dizer que a doença mitocondrial, ela é uma doença de transmissão materna. Ou seja, como o pai, ele não passa as mitocôndrias para os filhos, mesmo que ele tenha doença, ele não tá passando o DNA da mitocôndria para os filhos dele. Então, os filhos dele não vão ter a doença. Como
o problema dessa doença está dentro do DNA da mitocôndria e quem passa a mitocôndria é a mãe, então a mãe pode ter filhos afetados. Então, mesmo que o pai seja doente, o homem nunca passa para os filhos dele. A mulher, né, é quem transmite essa mutação dentro das mitocôndrias para a prole. E é claro que não tem culpa, né? A gente não escolhe. Quem dera que a gente tivesse esse poder de escolher o que a gente vai transmitir. Isso não tem culpa, não tem responsabilidade de ninguém. Isso é uma informação muito importante pra gente deixar claro. Então, deixamos isso claro, né? Quem vai transmitir as mulheres. Então, o homem que tem a doença, ele não vai passar para os filhos dele. E, geralmente, a doença, ela é muito mais sintomática nos homens do que nas mulheres, né? O que significa isso? Quando a mulher que sempre passa, né? Quando é passado, porque lembra, 40% dos casos é o primeiro caso na família. E aí a gente acredita que talvez não tenha sido passado, que tenha sido uma mutação nova naquela pessoa. Então, quando a mulher que tem a mutação, vamos fingir que eu tenho a mutação no meu DNA mitocondrial, eu vou ter os meus filhos, e aí eu tô passando, né, eu tô mandando tanto mitocôndrias doentes, quanto com as mutações, e as mitocôndrias que não têm mutação. As mulheres, né, estima-se que quando eu passo para homens, para os meus filhos homens, 90%, ou seja, de cada 100, 90 dos meus filhos, homens, eles desenvolveriam a doença. E das mulheres, apenas 50%, ou seja, de 100, 90 homens desenvolveriam e de 100 mulheres, 50 desenvolveriam, né? Existe, igual eu falei, a diferença de 4 para 1 a 4 homens para cada uma mulher afetado. E não se sabe muito bem explicar, mas acredita-se, né? O que diferencia homem de mulher são os hormônios, principalmente são os hormônios sexuais, né? E a gente sabe que o estrogênio é um hormônio que ele tende a proteger a função da mitocôndria. Então, pode ser que esse hormônio que garanta essa certa proteção para as mulheres, para elas não desenvolverem a doença. Vamos para os sintomas, então. Vamos lá. Eu tenho um olho aqui. A imagem não tá muito bonita, mas eu acho que vocês vão ver muitos olhos hoje, né? E quando a gente fala de mitocôndria, de olho, né? A gente vê que essa doença é uma doença do fundinho do olho, né? Aqui, vamos dizer assim, aqui tá entrando a luz, aqui é a parte externa do olho, e aqui é a parte do fundinho do olho, né? Saindo aqui para formar o nervo óptico, que leva toda a informação do que a gente está enxergando para o nosso cérebro, vai lá para a cabeça, para o cérebro interpretar essas informações. Agora, eu tô fazendo um corte aqui, ó, vou botar no microscópio de novo para ampliar para vocês verem. Então, esse fundinho do olho, né, tudo na medicina parece simples, depois a gente vê que dá uma complicada. Então, esse fundinho que aqui a gente vê tão pequitito, tem várias camadas. E o nosso grande problema nessa doença é essa camadinha aqui, ó, que eu circulei ela toda de azul, onde estão essas células que estão pintadinhas de laranjado, que são chamadas de células ganglionais. Então, o que a gente costuma ter no olho? Se a gente, por exemplo, se a gente pegar numa família, né, que eu já tenho uma pessoa que tem a mutação, né, porque ela desenvolveu sintomas, a gente fez o teste e viu que ela tem a mutação. E aí eu vou pegar os outros homens da família, né, os irmãos, os tios, e eu vou fazer um estudo para ver se eles têm também a mutação. E vamos supor lá que eu achei uma pessoa que tem a mutação, mas que ela ainda não desenvolveu a doença. Então, se eu começar a estudar essa pessoa, alguns estudos mostram que essa pessoa, elas já têm algumas alterações nessas células, que eu mostrei que são as células ganglionares. Se a gente olha no fundinho do olho, às vezes os vasinhos estão um pouquinho mais... tem uma quantidade maior de vasinhos novos se formando, né? Quando a gente olha no nervo, que eu falei que sai lá do fundo do olho para levar a informação para o cérebro, quando a gente olha esse nervo no fundo do olho, às vezes esse nervo tá um pouquinho inchado. E alguns exames mais específicos podem mostrar que pode ter uma perda leve da distinção de algumas cores, principalmente verde e vermelho, né?
E quando a gente faz alguns exames mais sensíveis, como o eletroretinograma e o potencial evocado visual, que são exames que a gente chama de eletrofisiológicos para ver a função do olho, né, dessa parte do funcionamento, a gente percebe que já existe algumas pequenas alterações. Então, isso é o que a gente chama das alterações da fase subaguda, pré-clínica, antes da pessoa ter sintoma. Como é que a gente sabe que essas pessoas têm essas pequenas alterações? Geralmente é porque a gente está estudando uma família, então a gente descobre que a pessoa tem a mutação antes dela desenvolver a doença, né? E aí, por isso que a gente começa a acompanhar e sabe o que está acontecendo. Depois, a gente tem uma fase aguda. Lembra que eu falei que ali entre a segunda e a terceira década de vida, ali perto da adolescência, antes dos 30 anos, a pessoa começa a ter dificuldade visual, geralmente de um olho só, mas a cada 100 pessoas que têm a doença, cerca de 25 podem já começar nos dois olhos. Ou seja, 25% pode começar nos dois olhos, né? Mas 75% começa em um olho só. Com essa perda de visão, que é subaguda, não é assim, um dia acorda sem enxergar, né? Ela leva um tempinho mais para se estabelecer, em um olho só e sem dor. Isso é um marcador importante, né? Porque a gente tem outras condições que afetam também, né, o nervo e que cursam com dor. E aí, mais ou menos 2 a 3 meses depois que começou no primeiro olho, isso passa para o segundo, não é que passa para o segundo olho, mas começa também no outro olho, né? Geralmente, antes de 6 meses, já começou no segundo olho. E depois e vai piorando, e chega lá no fundinho, né, do poço de pior, e depois tende a haver uma melhora, né, dessa o que a gente chama de acuidade visual, que eu vou falar um pouquinho ainda. Principalmente para uma das mutações específicas, que é do 144844, né, que é uma das posições, né, naquele DNA mitocondrial circular. A gente mapeou todo aquele DNA, né, cada lugarzinho tem um número, como se fosse uma fila. Então, as mutações, quando a gente coloca um número, significa isso, é a posição naquele DNA, para ficar mais fácil de estudar, né. E aí, o que esse paciente reclama? Ele reclama que ele não tá enxergando direito. Isso pode, né, a pessoa pode falar isso de várias formas, mas o que isso quer dizer? Né, que a gente tem uma perda da acuidade, né? É como se, principalmente, abaixando para o que a gente fala, abaixo de 20, 200. Significa o quê? Que o que as pessoas, a maioria das pessoas, né, que as pessoas que não têm problema de visão, elas conseguem enxergar a uma distância grande de 200 metros, eu que tenho problema, eu preciso trazer bem para perto, eu preciso trazer para 20 metros ou mais perto ainda para eu conseguir enxergar, senão eu não enxergo. Então, tem uma queda da acuidade, né? Isso é medido no exame do oftalmo, quando ele tampa um dos olhos, ele pede para você tentar ler, ou aquele Ezinho, ou as letrinhas, ou números, já me esqueci agora se é número ou letra. Então, é um exame de acuidade, né? Essa acuidade vai caindo, né? E tem aquele outro exame que cada hora faz, né, do que a gente chama de campimetria, né, que tem alguns que são umas luzinhas que acendem, alguma coisinha que aparece no campo visual e você tem que ir falando pra pessoa, ou tem os outros aparelhos que são automatizados, que você aperta um botão, alguma coisa assim, que você vai mostrando se as coisas que estão aparecendo no seu campo visual você tá vendo. Tá vendo aqui? Não, tá vendo aqui? Não, tá vendo aqui? E aí vai sair um desenho do seu olho com o que você tá vendo. Geralmente, né, com o que você tá vendo e o que você não tá vendo. Geralmente, nessa doença, o que a gente tem? Aqui a gente tem um olho redondinho, a gente tem a dificuldade de enxergar nessa parte central, no meio do olho, ou saindo um pouquinho do centro em direção à periferia. Esses são os dois padrões típicos da doença quando a gente faz esse exame, né? E, além desses dois exames, né, o que a gente fecha o olho e vai falando o que a gente tá vendo, esse que a gente tenta ver o que tá chegando no nosso campo visual, né, tem o outro que o médico olha no fundo do olho, com aquela luzinha, às vezes meio desconfortável, né, e quando você olha lá no fundinho do olho, o que a gente tá tentando ver, olhando no fundinho do olho, a gente vê esse nervo aqui.
Então, a gente coloca a luz daquele aparelhinho, que às vezes é bem desconfortável, a gente tá tentando mirar aqui, ó, pra eu enxergar como é que tá essa região. E o que que a gente vê? A gente vê que essa região, né, essa região que vai ali formar o nervo, essa parte de trás, a gente olha tudo, a parte de trás da retina, a saída do nervo. E o que que a gente tenta ver? Se tem um pouco se tá meio vermelho, como se tivesse inflamado, né? Se tá um pouquinho inchado essa região. E se tem esses vasinhos que eu falei, né? Tá tendo um processo de inflamação e aí vão se formando novos vasinhos para tentar levar mais sangue, tentar levar nutriente para aquela região, para ela não entrar num processo de falta, né, de nutriente e de oxigênio, que piora ainda mais a lesão, né? E os vasinhos dessa região, eles vão ficando meio esquisitinhos, eles vão ficando meio tortinhos, né? Então, isso também dá para ver no exame nessa fase aguda. E depois, mais ou menos aí de 6 semanas, a gente entra numa fase que a gente chama fase atrófica, né? Que essa região, né, ela fica atrófica, é como se as célulazinhas, elas tivessem morrido, e aí elas dão uma murchadinha, cicatriza, fica tudo atrofiado, né? E aí, né, a gente repetindo esses exames, a gente pode ver a mesma coisa, inclusive a atrofia do nervo. E alguns pacientes, eles não desenvolvem só a doença ocular, eles desenvolvem doenças sistêmicas, né? Em que a questão ocular é a mais importante, mas eles têm alguns outros sintomas sistêmicos que em raros casos podem se tornar até mais importante do que a questão ocular. E como ele pode desenvolver sintomas que a gente chama extraoculares, né? Fora dos olhos, se a gente faz uma ressonância de cabeça num paciente que tem sintomas, né, que a gente acaba não fazendo para paciente que não tem sintomas, esses pacientes, eles podem ter umas alterações no cérebro. Nosso cérebro é dividido em substância cinzenta e a substância branca. Essa parte que é a substância branca, ela pode ter algumas alterações, tá? Que significa que a bainha que envolve essas células, ela tá sendo destruída, ela tá sendo lesada. Então, em algumas vezes, a gente consegue ver algumas coisas na ressonância. Então, Isabela, você falou que podem ter sintomas sistêmicos que são extraoculares. O que são esses sintomas? Sintomas principais: tremor postural, que é quando a gente estica a mãozinha na postura, né? Aí a gente começa a tremer, tem um tremorzinho, né? Neuropatia periférica. Se alguém conhece um diabético, né? Lembra da perninha do pezinho do diabético? Mais fininho, às vezes vai caindo os pelos, né? Às vezes ele sente uma dor, sem ninguém tá encostando, sem ninguém tá machucando, uma dor, né? Vai ficando mais magrinho, mais o que a gente chama de atrofiado, né? Um termo médico, mas vai ficando mais magrinho, né? Cai os cabelos, né? Tem uma dificuldade, às vezes, de sentir se tá frio, se tá quente, se perceber que machucou. Esse conjunto de sinais e sintomas a gente chama de neuropatia periférica, né? Outro problema, miopatia, doença do músculo. Às vezes a pessoa não tem uma fraqueza, né? Isso é muito comum com o paciente mitocondrial. Você vai fazer os testes, mede a força dele, são mais fortes do que eu. Mas na hora que você pede ele para caminhar, pede ele para funcionar, botar aquele músculo para funcionar, você vê que ele tem força. Mas o fato dele ter que fazer algum exercício, alguma atividade física, o músculo dele é como se o músculo não conseguisse produzir energia para sustentar a atividade. Isso a gente chama intolerância à atividade física. A pessoa não tem uma fraqueza, você vai medir a força dela tá normal, mas ela tem uma intolerância, ela não consegue fazer uma atividade física e manter, né? E isso é uma queixa muito típica e muito comum de paciente mitocondrial. Então, é aquele paciente que ele anda com um colega mais ou menos da mesma idade, o mesmo nível, assim, de atividade física, né? Porque também não dá pra comparar uma pessoa, mesmo sendo jovem, um que é sedentário com um que faz muita atividade física. Mas, assim, mesmo nível, mais ou menos, de atividade, na hora que ele anda, né? Pra ir no supermercado, pra ir numa praça, pra ir em qualquer lugar. Ele precisa parar, ele precisa descansar. O dia que ele faz uma atividade física um pouco mais intensa pro padrão dele, que nem é assim, ir pra academia, correr, não é nada demais, mas sai do padrão dele. Ele precisa chegar em casa, ele precisa de dormir. É uma pessoa que nunca dorme à tarde, mas nesses dias ele precisa de dormir, ele precisa de repousar, porque o músculo dele, na hora que ele precisa de produzir energia, como essa cadeia, ela tá prejudicada, na hora que eu preciso de produzir mais energia para sustentar a atividade física, eu tô até conseguindo ali no basal mais ou menos manter, mas na hora que eu preciso de mais energia para manter a atividade física,
isso aqui não dá conta de produzir o tanto de energia que eu preciso. Então a pessoa se sente muito fadigada. Ela não é assim que fica nem com dificuldade respiratória, é dor muscular, né? Ela sente assim, eu não dou conta, é fraqueza mesmo. E distúrbios de movimento, né? Algumas distúrbios parecidos às vezes com Parkinson, alguns como se fosse uma rigidez, né? Umas posições meio diferentes da mão, às vezes da perna. E uma síndrome que acontece principalmente em mulheres, que se assemelha muito a uma doença conhecida como esclerose múltipla. Isso acontece geralmente em mulher e elas evoluem eles têm vários episódios, né? Episódios recorrentes de perda visual, a visão não se recupera totalmente. Nesse caso, pode ter dor, né? E 50% dos casos, essas mulheres evoluem para uma cegueira, né? Cegueira legal, que é aquela que você tem o certificado, que, né, você é legalmente considerado deficiente visual, enfim. E quando a gente faz ressonância desses pacientes, aquela substância branca que eu falei, a gente vê vários lugares mostrando que essa substância tá doente, tanto no cérebro quanto na medula, tá? Não é a medula que produz as nossas células do sangue, não. Não é a medula da leucemia, não. É a medula aqui que leva os nervos do cérebro para comunicar com o corpo, né? E alguns pacientes também, isso é uma coisa relativamente frequente, né? E tá até indicado quando a gente faz o diagnóstico oftalmológico, da gente fazer uma pesquisa de um eletrocardiograma. Porque algumas pessoas, essa mutação, essa alteração nessa parte do DNA, essas partezinhas do DNA da mitocôndria, elas podem provocar umas alterações da excitabilidade do coração, né? E isso pode evoluir com arritmia. Então é importante a gente estudar para ver se tem alguma alteração ali, né? Porque caso tenha, a pessoa tem que ser encaminhada para o cardiologista, tem que ser acompanhada e ver se precisa de fazer alguma intervenção. Então vamos lá. Quando a gente tem um paciente, né, com essa perda visual, né, começa no olho, sem dor, paciente jovem, depois evolui para outro olho, já tem aquela história, né, de outras pessoas afetadas na família, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fazer um exame completo do olho, né, até pra gente descartar que essa pessoa também não tenha outros problemas no olho. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa tem alguma condição ou alguma outra doença que ela tem o problema de aumento da pressão dentro do olho, o que acontece? O aumento da pressão dentro do olho, ele faz a mitocôndria funcionar de um jeito pior ainda. Então, assim, ele estressa mais a mitocôndria. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar isso, porque eu já tenho uma mitocôndria que não tá conseguindo funcionar direito. Eu ainda boto mais coisa para estressar ela, eu vou piorar mais ainda a função dela, né? Então, a gente tem que descartar outras situações que podem trazer algum prejuízo, uma sobrecarga para esse olho funcionar. Perguntar, né? Geralmente, os pacientes vão para um oftalmologista, né? Eles não chegam ao neurologista, então... Se vocês percebem algum sintoma, que a gente fala desses sistêmicos que eu falei, do tremor, de alguma dificuldade de movimento, alguma rigidez, essa fadiga, né, que é muito frequente, é legal vocês contarem pro oftalmo, se às vezes ele não perguntar, vocês reportam, e passar em uma avaliação com um neurologista, né, pra gente ver se tem mais algum acometimento, ver se a gente precisa de fazer alguns exames adicionais, pra gente cuidar de alguns órgãos específicos, principalmente o coração, que a gente preocupa bastante, né, e... Isso. O eletro, que eu falei, né, que a gente precisa de fazer isso de rotina. E tem algumas condições, como eu falei, o aumento da pressão no olho prejudica a mitocôndria, mas tem algumas outras condições que também prejudicam a mitocôndria e a gente tenta excluir o máximo possível pra gente deixar essa mitocôndria funcionando da melhor forma possível. Então, uma das condições, tabagismo, né, o cigarro, ele é extremamente tóxico para a visão, né, pro olho, pro funcionamento do olho. Ele estressa muito as mitocôndrias. Então, uma pessoa que já tem alguma doença da mitocôndria, é proibitivo de fumar para a gente não intensificar mais ainda o dano na mitocôndria. Álcool também é muito tóxico para as mitocôndrias, né? Principalmente assim, a pessoa pode beber ali de vez em quando no evento. Idealmente não, né? Mas até pode. O que é pior ainda são
vamos dizer assim, os porres ocasionais. Porque quando você bebe uma grande quantidade num dia, por exemplo, hoje, sexta-feira, eu vou sair pro happy hour, tomei todas. Em vez de tomar uma cerveja, um copinho, uma tacinha de vinho, uma quantidade moderada, tomei muito. Esse grande volume, essa grande quantidade de álcool, ela lesa mais ainda a mitocôndria. Então, isso, assim, é extremamente deletério. Isso é proibitivo. E tem algumas medicações que são tóxicas para a função da mitocôndria e fazem com que a mitocôndria funcione de uma forma pior ainda, né? Uma medicação que é muito tóxica, principalmente para as mitocôndrias do fígado, é o Tilenol, né? Então, dando para evitar é ideal. Existe uma lista que tem mais ou menos umas 10 principais medicações, mas essa lista está sendo revista e vai ser publicada em breve, né? E o principal medicamento que está relacionado à toxicidade de mitocôndria é uma medicação para crise convulsiva que se chama valproato, ácido valproico, o nome comercial Depakine, Depakote, Depakine, algum desses nomes. Essa medicação a gente sabe que é a medicação mais tóxica para mitocôndria, né? E se uma pessoa, né, que tem a mutação, se ela for precisar de fazer uma cirurgia, por exemplo, apêndice, próstata, sei lá, uma cesárea, qualquer cirurgia, é ideal que o anestesista, né, ele saiba que você tem a mutação, né, porque a gente sabe que os pacientes mitocondriais, quando eles são expostos a um remédio anestésico, né, pra gente dormir, pra fazer cirurgia, que chama Propofol, eles têm um risco maior de ter alterações. Então, é interessante, você não precisa nem falar pro médico o nome, né, porque teoricamente os anestesistas sabem, você precisa que eles tenham noção de que você tem uma doença mitocondrial, que aí ele já vai saber o que ele precisa de fazer, né? E aí, a gente vai para a parte que mais interessa a vocês, que são os tratamentos, né? Talvez eu já podia te falar direto, mas eu acho que ia ficar um pouco confuso para entender algumas coisas. Então, eles têm tentado muito, né? Tem desenvolvido. Vamos lá, deixa eu começar com isso. Quando a gente vai falar de tratamento, a gente tem o que já está disponível, né? Tem alguns dispositivos visuais que eles tentam ajudar para melhorar um pouco a visão, né? Alguns exercícios de reabilitação ocular e também terapia com terapeuta ocupacional, porque elas conseguem adaptar o nosso meio onde a gente vive para a nossa nova realidade e conseguem, além disso, ajudar a gente, por exemplo, nos ambientes externos, por exemplo, na escola, na faculdade, no trabalho, às vezes a gente não consegue ter uma adaptação total desses ambientes. Então, a gente consegue que a gente ser treinado para a gente se adaptar a essa nova realidade. E isso ajuda bastante, né? E também, né, um serviço social, né, para garantir que todos os direitos, os benefícios que, né, sejam garantidos, que vocês tenham acesso. Se o paciente tem sintomas neurológicos, é importante ter um neurologista envolvido no caso, né? E aí vem junto uma equipe de fisioterapia, às vezes uma equipe de fonoaudiologia, né? Para tratar os sintomas que o paciente tem. E se alguma alteração no eletrocardiograma, tem que ter o acompanhamento de um cardiologista, né? De preferência, alguém que tenha conhecimento de medicina mitocondrial. E aí, quando a gente vai para as terapias experimentais, né? Tem um site que chama Clinical Trials, Clinical, C-L-I-N-I-C-A-L, Trials, T-R-I-A-L-S.gov, G-O-V. Esse site é um site, ele é americano, né? Mas todos os estudos, assim, que estão acontecendo no mundo de forma ética, de forma controlada, de forma dentro dos parâmetros da ciência, eles estão registrados nessa plataforma, né? Mesmo os estudos que acontecem na Europa, na Ásia, porque muitos desses estudos, eles acontecem ao mesmo tempo com uma equipe nos Estados Unidos, uma equipe na Europa, uma equipe na Ásia, uma equipe em outros lugares, ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando a gente digita LIHON, que é a abreviatura, o jeito que é chamado aqui, L-H-O-N, a gente saem lá pra gente nesse site 32 estudos, né? São estudos diferentes, de grupos diferentes, mas eles estão estudando, alguns estão estudando as mesmas coisas. Então, o primeiro que tem lá, de uma medicação que já é relativamente conhecida, né, chama Idebenone. Idebenone é uma substância parecida com a vitamina E, é um tipo de vitamina E.
O que que acontece? Quando a gente olha a máquina da mitocôndria, né, a gente olha essa maquinaria, a gente vê que de cada complexo desses tem a participação de alguma enzima, de alguma vitamina. Por exemplo, o complexo 1 tem muita participação da vitamina do complexo B, né? E aí a gente fala, poxa, Isabela, mas então, já que tem essas vitaminas, cada um deles está associado com uma vitamina, vamos dar essas vitaminas para ver se melhora, né? A gente já pensou nisso. Em geral, os pacientes mitocondriais, né, que tem manifestações neurológicas, outras manifestações, a gente dá essas vitaminas, né? Não existe um consenso se funciona, nenhum artigo conseguiu provar, olha, funciona tanto que tem que dar para todo mundo. Não. Tanto que a equipe da Inglaterra, que é um grupo maravilhoso de mitocôndria, que só cuida de mitocôndria, eles não usam vitamina, tá? Aqui nos Estados Unidos, cada equipe usa um coquetel diferente, né? Então, assim, não existe consenso se essas vitaminas funcionam, mas a gente só vai ter certeza se estudar. Então, né, tem esse trial com vitamina E, com o análogo da vitamina E, que ele tem uma função antioxidante, né? A mitocôndria, ela fica produzindo energia. Nesse processo de produzir energia, ela gera muito radical livre e gera muita substância tóxica para a célula. Uma mitocôndria normal, ela vai lidando com isso e vai eliminando essas substâncias. Uma mitocôndria que já está doente, né, esses produtos tóxicos que são gerados do metabolismo, eles danificam mais ainda a mitocôndria, né? Então, uma das estratégias já que tem radical livre demais, vamos botar um bocado de antioxidante, né, para ver se a gente melhora, se a gente, vamos dizer assim, elimina um pouco de radical livres e deixa essa mitocôndria mais limpa, menos tóxica, né? Existem vários estudos desse com indebenone, já tiveram outros com outras substâncias, existem vários estudos desse para outras doenças mitocondriais com os mais diferentes tipos de vitamina, mas nenhum estudo mostra, assim, a certeza de ter uma recuperação visual. Além disso, não, desculpa, gente, eu falei uma coisa errada. O idebenone não tá relacionado à vitamina E. Ele é um tipo de antioxidante, mas não tá relacionado à vitamina E. Tem um outro estudo lá que o nome do estudo é EPI 743, né? Esse é de um análogo da vitamina E. E ele também é a mesma coisa de todas as vitaminas. O complexo B, coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, vitamina C, todos eles têm alguma função nesse processo, assim, de antioxidante, de ajudar esses complexos funcionarem melhor, de ajudar a eliminar a toxicidade da mitocôndria. Quando a gente faz estudos com peles, né, tecido de pele, que é mais fácil da gente tirar, ou tecido de músculo que o paciente precisou fazer numa biópsia muscular, a gente consegue ver que se a gente colocar essas substâncias, melhora. Às vezes, quando a gente testa nos animais, melhora. Mas não existe, quando a gente testa em humanos, isso não tá ainda provado que funciona, tá? Tanto que tem muitos pacientes que às vezes optam por tomar um tempo, depois para. Porque essas vitaminas, elas são muito caras, né? E além disso, todas coisas do mundo têm efeito colateral, né? Se a gente beber água demais, tem efeito colateral. Então, elas também estão relacionadas a efeitos colaterais. Tem paciente que não tolera, né? Então, não tem uma eficácia ainda que tá comprovada. Tem uma outra substância que chama curcumin, que está sendo testada, que também está relacionada a essa questão de ser antioxidante, ajudar a tirar esses radicais livres que vão acumulando na célula e piora ainda mais a função da mitocôndria. Tem uma outra substância que ela é usada para algumas doenças autoimunes, que se chama ciclosporina, que ela ajuda a evitar a morte das células, né, que estão com essas mitocôndrias muito doentes. Tem uma possibilidade de terapia com hormônio estrógeno, né, para ver se isso realmente tem alguma coisa a ver, né, se é esse realmente a causa de por que é mais comum em homens, os sintomas se manifestarem em homens. Parece que o estrógeno, ele protege a mitocôndria, ele tem uma função protetora. Tem uma outra substância que chama elamipretide, eu não sei como é que esse nome vai ser lançado comercialmente, é uma substância que está sendo estudada, né? Os pacientes mitocondriais, eles vão usar uma gotinha, estão sendo estudados com uma gotinha no olhinho.
e os pacientes não mitocondriais, né, que tem mitocondriais, mas que tem as outras manifestações também, principalmente a manifestação muscular, eles recebem uma injeçãozinha, tipo insulina, na barriga todos os dias, e a gente vai medindo ao longo do tempo a função muscular, os testes musculares, né. Essa substância, ela ainda tá em estudo, né, quando a gente começa a estudar uma substância, primeiro a gente vai estudar ela lá em tecido, em animais, depois a gente fala, olha, isso daqui funcionou, não matou os bichinhos, então agora vamos ver se a gente pode usar em humanos. Então, aí pega alguns humanos que não tem a doença e testa e fala, ó, essa substância realmente não tá causando dano. Vamos pegar um grupinho pequeno de pacientes que tem a doença. Então, a gente pega esses pacientes e testa a substância neles. Aí depois fala, ó, ela é tolerável, ela é segura. Então, agora a gente pode ampliar o número de pacientes e aí a gente vai ver a eficácia, se realmente funciona. Então, desde que eu começo, que eu descubro a substância no laboratório, passa por exames, por fazer teste nos tecidos, tira um pedacinho de célula e vai lá e fica botando a substância na célula e medindo o funcionamento dessas células. Animais, seres humanos, nesse grupo que não tem a doença, no pequeno grupo que tem a doença, e depois no grupo para ver se realmente funciona, né? Um grupo tomando a substância e o outro grupo recebendo placebo, né? Que é a mesma coisa que esse grupo recebe sem a substância que a gente acha que vai fazer diferença. Aí sim, fala, olha, esse grupo aqui, porque no grupo placebo ele também pode melhorar. Esse grupo melhorou 20%, esse grupo aqui melhorou 80%, então tem uma diferença. E não basta ter diferença, essa diferença depois tem que ter um estatístico que faz um tanto de cálculo complicado, fala, olha, essa diferença tem relevância estatística. Ou então, deu uma diferença, mas isso não tem relevância estatística. Então, isso não prova que a medicação é mais eficiente do que nada, né? Tem estudos também com células-tronco, né? Tentar colocar aquelas células ainda novinhas, células-tronco, para se diferenciar nessas células que estão entrando em processo de degeneração, de morte, né? Por toda a toxicidade, né? Relacionada ao funcionamento dessa máquina que não está funcionando muito bem. E temos a terapia gênica, né? A terapia gênica que a gente tem disponível hoje é para daqueles 3 genes principais que eu falei, é para o ND4, né? É para um deles, para uma mutação específica. Então, eu tenho lá o meu gene, eu tenho uma mutação nesse gene, ND4, não sei se tá dando pra ver. E aí, nossa, não tá muito bom não, mas seria um ND4. Então, eu tenho uma mutação. O que que eu vou fazer? Bom, essa pessoa, ela tem uma mutação nesse gene, então esse gene não consegue produzir uma proteína direito, porque ele tá mutado. Por algum motivo, ele não consegue virar. O objetivo final do nosso DNA é se transformar em proteínas, e as proteínas que vão ter as funções, né, principalmente. Então, o que que acontece? Aqui tá mutado. O que que tem se feito hoje? A gente pega um pedacinho de DNA com o gene mutado, aí eu pego esse pedaço de DNA, eu coloco esse pedaço de DNA dentro de um vírus. Claro que não é qualquer vírus, né? Porque esse vírus é um vírus que tem que ser relativamente controlado, porque eu vou pegar esse vírus, eu botei outros DNAs, vários DNAs aqui, que tá mutado, que eu não tô conseguindo produzir essa proteína, e agora eu coloquei o DNA sem a mutação, então ele vai ser capaz de produzir a proteína. Vou pegar isso aqui, vou botar lá numa seringa, e finge que só uma seringa, e eu vou injetar isso lá no olho do paciente, né? O vírus carregando a mutação, carregando o DNA normal. O que que eu espero? Que esse DNA seja incorporado pelo DNA das células e aí comece a produzir essa proteína. E aí a gente não vai ter mais esse processo de degeneração e de morte de células, né? A terapia gênica, ela tem acontecido desde 2007, se eu não me engano, né? Mas ela ainda não foi aprovada pelo FDA, que seria a Anvisa daqui, né? Toda vez que a gente faz um estudo, geralmente quem patrocina esses estudos são laboratórios, né? Eles pagam algumas universidades para testar para eles a substância nos pacientes que já estão com os médicos daquele hospital, daquela universidade. E aí, eles vão ao longo do estudo, termina aquela fase lá só com saudáveis, aí publica um artigo falando que aquela substância é segura. Aí pega aqueles pacientes que têm já a mutação
Mas aí faz um estudo com pouquinhos, porque a gente tem que ver se eles toleram a medicação. Aí eles lançam um novo artigo. Aí depois vem um estudo grande, com muita gente em diferentes lugares do mundo, né? A empresa controla para que todo mundo, ela treina todo mundo nos diferentes hospitais do mundo, em diferentes continentes, para que todo mundo esteja fazendo o experimento igualzinho, do mesmo jeito, né? Ela manda as medicações para esses lugares todos. E aí vai acompanhando essas pessoas ao longo, né? No caso a maioria deles acompanha até 5 anos. 60, como é que é? Porque o que que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tá pegando um vírus e colocando dentro da pessoa, né? Quando a gente bota um vírus dentro da pessoa, esse vírus, ele vai causar uma infecção, né? E além disso, esse vírus vai mexer lá meio alguma coisa no nosso DNA, vai mudar. Tanto que eu tô colocando um pedacinho que tava faltando, né? E vai começar a produzir a proteína. A longo prazo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, por isso que esses estudos, eles são extremamente cautelosos, porque a gente não pode provocar um dano pro paciente, né? Maior do que a própria doença que ele já tem. A doença tá ali, tá estável, né? O paciente está adaptado, eu ponho um vírus lá e causa uma coisa pior. Não pode. Então, esses estudos, eles estão sendo muito bem controlados, muito bem assistidos, né? Mas ainda o órgão americano não liberou, né, o uso comercial desses vírus carregando o pedacinho de DNA sem a mutação. E falando agora de profilaxia, né? Como eu expliquei, só as mulheres que passam as mitocôndrias pro bebê. Os homens não botam mitocôndria dentro da nova célula lá que tá formando, né? Então, a mulher que que leva a mitocôndria pro bebê que ela tá formando. O homem manda basicamente o DNA. O que acontece? Vamos supor que eu, Isabela, eu tenho a mutação no meu DNA da mitocôndria e eu quero ter um bebê, mas eu não quero que o meu bebê tenha doença. O que tem hoje de alternativa, né? Primeiro que eu tenho que fazer o teste genético, ver lá direitinho, tudo certinho. E aí, quando eu for engravidar, né, eles vão fazer, tira os óvulos da mulher, do ovário, né, faz a coleta dos óvulos, igual eles fazem para inseminação artificial, colhe o espermatozoide do homem, igualzinho, mesmo processo, né? O homem tem que ejacular no copinho, a mulher, né, eles fazem uma indução para ela ovular e aí tira com uma seringa mesmo, né, coloca a seringa até no ovário e vai extraindo os óvulos. Aí eu vou pegar no laboratório, vou deixar o DNA vou deixar o espermatozoide juntar junto com o óvulo, né? Juntou ali e formou um embriãozinho que tem seu núcleo. Eu vou pegar o núcleo desse embrião, que tem o DNA do pai e da mãe, e eu vou colocar esse núcleo numa outra célula que tem a mitocôndria de uma outra pessoa que não tem a doença. Então, esse núcleo é o núcleo do meu filho, né, que vai ter metade do meu DNA, metade do DNA do pai, igual qualquer outra pessoa, só que em vez da mitocôndria da célula ser minha, né, porque é só a mulher que transmite, vai ser de uma outra pessoa que não tem mutação, que não tem doença. Então, pro meu filho, né, teoricamente, as mitocôndrias dele vão ser normais. Mesmo que ele tenha alguma mitocôndria que passou de mim, né, que foi ali, que a gente não consegue garantir 100%, a maioria das mitocôndrias são normais. Eu vou colocar o núcleo dentro de uma outra célula que está sem núcleo. Então, isso ficou até chamado filho de 3 pais, né, porque o DNA é do pai e da mãe, biológicos, e a mitocôndria é de uma terceira pessoa que com certeza não tem a doença, uma terceira mulher, doadora. Bom, isso já está disponível, não de forma fácil comercialmente, mas isso já foi feito, acho que o primeiro bebê nasceu em 2016, ano passado nasceu um outro bebê, isso já está acontecendo, né? A perspectiva, né, é que daqui para frente a ciência vai andar um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente esse surgimento, principalmente de possibilidade de terapia gênica, né, essas manipulações de genética, né? Existe um desejo de que essas coisas sejam aprovadas quando elas funcionam mais rapidamente, né? Para que os pacientes tenham acesso mais rápido. A gente sabe que enquanto esses estudos estão ocorrendo,
os pesquisadores, eles só lançam os resultados que eles querem lançar, né? Então, eles lançam esses resultados, às vezes, em congresso e principalmente através de artigos. Nos artigos que têm sido lançados, a gente percebe que os pacientes que fazem a terapia um pouco mais jovens e com pouco tempo, desde que começou a perda visual, eles parecem ter um prognóstico melhor. Parece que eles têm uma taxa de recuperação da visão melhor do que aqueles pacientes que, às vezes, já se passou muito tempo desde que começou a doença. Mas isso é uma coisa, parece, é uma tendência, né? A gente ainda tá aguardando, assim, os grandes estudos com os grandes resultados serem liberados. E esses estudos, esses documentos, todos esses dados vão ser analisados pelo FDA, que é a Anvisa daqui, que ela revê todo o processo, como foi feito, os resultados, faz as contas, tudo de novo, que a companhia farmacêutica envia para elas, para ver, olha, essa medicação realmente funciona. Não, essa medicação aqui, o que vocês estão falando funciona, isso daqui não serve para nada, não funciona não, né? Então, ainda vai passar pelo FDA para a gente ver se essas medicações vão realmente se mostram eficazes, vão estar liberadas para uso, né? Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com conhecimento para vocês, né? O Mário pode disponibilizar meu contato, se eu puder ajudar de alguma forma, eu tô à disposição, tá bom? Muito obrigada pela paciência e ótimo dia para vocês.